A falta de sal e a falta de sol pode ser fatal. Hoje eu estava contando essa história para um aluno, o Dré Guazelli, que é um DJ. Hoje é engraçado que eu vou atender um DJ e um piloto de avião. O meu trabalho muitas vezes ele é muito mais uma consultoria em vida com qualidade e saúde integral do que só treinamento físico. Treinamento físico é um pedaço da minha consultoria. O meu pai, por exemplo, ele só ia dar aula de terno. Ele ia super alinhado, dar aula para o Ayrton, para os atletas, porque realmente, de forma inconsciente, não era nenhuma coisa proposital, ele queria se parecer o menos possível com um treinador físico. Porque realmente a nossa filosofia é muito diferente do convencional. Mas voltando ao assunto do sal, eu estava aqui com o Dré Guazelli, que é um DJ, e ele pediu um ovo mexido, porque ele ia ter um podcast logo em seguida. Falou, posso pedir um café da manhã? Ele falou, não, pode não, deve, né? Come, porque comer é a base da saúde. Só que daí ele falou para mim que ele está tirando o sal, está cortando o sal da alimentação. Aí me acendeu esse sinal de alerta de falar para ele que tirar o sal da alimentação de uma forma muito radical é muito perigoso, porque o sódio fica muito baixo e o sódio é essencial para regular nosso organismo. Aliás, eu aproveitei para falar para ele nessa aula, tomando o exemplo do sal, a gente fica muito refém das tendências e do que a gente recebe de informação. Então vem um vídeo falando que tem que cortar o sal, que o sal é perigoso, e a gente de forma muito austera, muito rígida, a gente pode tomar uma atitude muito radical. E um bom exemplo disso é meu pai. Na Covid, né, ali quando apareceu a Covid em 2020, 2 meses depois ele pegou Covid, mas ele só foi para o hospital por causa do que ele tinha botado na cabeça, que ele tinha que cortar o sal da alimentação. Foi um erro muito grande, porque o sódio ficou tão baixo que os sintomas ficaram muito potencializados, né? Ele estava quase desmaiando, ele ficou 3 dias ali com febre alta e estava muito desregulado o organismo. E aí quando chegaram a emergência, né, quando chegou a ambulância para levar ele para o hospital, eles perceberam que ele estava quase desmaiando, de tão baixo que estava o sódio, estava assim no limite extremo. Isso é muito perigoso, você pode convulsionar, você pode ter um quadro muito grave. E ele acabou ficando 1 mês no hospital, acho que 6 semanas no hospital. E todo o disparador, todo o processo da Covid ter entrado nesse estado tão grave foi por causa do sal. Então esse pozinho tão pequenininho, né, o pozinho branco, que no caso do açúcar, você pode tirar o açúcar não vai ter um efeito positivo, mas não adianta tirar todos os pozinhos brancos, né, falava cortar farinha, cortar açúcar, isso é bem complexo, né, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre essas tendências que a gente segue de uma forma muito cega. Já no caso do sol, né, do sal e do sol, que são os temas hoje, o sol é interessante que também, seguindo as tendências, a gente aprendeu que tomar sol é muito perigoso, então você tem que fugir do sol. E isso também a gente sabe que foi uma das principais um dos principais fatores, uma das principais questões que potencializou a Covid, né? Que a gente toma muito pouco sol hoje em dia, e o sol é um elemento regulador absurdo na nossa saúde. Eu vou falar melhor sobre esse tema daqui a pouco, mas a gente está fugindo do sol, então usa protetor, fica o dia inteiro, né, de casa para o trabalho, e esquece que a gente precisa de uma dose de sol que é mínima, né? Pelo menos 20 minutos de sol 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e sol sem protetor solar, né? A gente tem esse medo do sol. Poxa, você pode passar protetor solar no rosto, no pescoço, mas pernas e braços a gente devia ficar mais exposto ao sol, até porque 10 minutos de sol você não vai ter uma lesão, né, solar com 10 minutos de sol, mesmo o sol mais forte, né? Você ficar ali 10 minutos no sol, principalmente no inverno. Então assim, gente, vamos realmente filtrar um pouco essas informações que a gente recebe, que a gente está
a gente está cometendo muito erro por ser muito radical e muito metódico em tomar ao pé da letra aquilo que a gente é informado como sendo uma coisa saudável. E ao contrário, a gente está perdendo saúde por seguir dicas saudáveis que são muito inflexíveis e radicais.